Olá, pessoal. Nossa aula de hoje será como o álcool interfere no nosso organismo e também nas nossas interações sociais. No Brasil existe uma lei, a Lei 9.294, que proíbe a vinda de álcool a menores de 18 anos. Mas, na prática, nós sabemos que pequenos bares, pequenos comerciantes burlam essa lei e vendem diretamente para os menores ou para um maior que vai distribuir essa bebida para outros menores. O consumo de álcool por adolescentes no Brasil se inicia por volta dos 13 anos, alcançando um pico aí nos 16 anos. E essa queda aparentemente no uso acaba deixando aí prejuízos muito grandes no organismo do adolescente que ainda está em desenvolvimento. É uma das principais causas de acidentes de trânsito violentos nessa idade da adolescência. É um dos fatores que mais mata, beber e dirigir na fase da adolescência, no desenvolvimento do jovem. Aqui podemos observar alguns números estatísticos interessantes. Então, um adolescente que bebe regularmente ou que bebe muito tem uma tendência maior, a adolescente, de engravidar, então que bebe regularmente 20%, que bebe com bastante frequência 30%, de sofrer um acidente de carro, por exemplo, bebe regularmente 40%, que bebe muito 60%. Tirar notas baixas é um dos principais resultados do uso da bebida nesta idade. Bebem regularmente, tiram notas baixas 60%, bebem com bastante frequência 80%. Então, quando os adolescentes se tornam adultos e tiveram uma tendência ali a beber na adolescência, tendem a virar dependentes químicos de outras drogas de 60% a 70% desses adolescentes. Desenvolver depressão ou outros transtornos mentais pode chegar até a 75%. Então, o álcool, ele traz diversos problemas, não só pessoais, mas também sociais. Ele aumenta a violência, vários tipos de câncer, que vai exonerar o sistema de saúde, gerando aí um prejuízo para toda a sociedade. Síndromes alcoólicas de feto que estejam em desenvolvimento no corpo de uma mãe que tendem a usar álcool e outros transtornos já tão conhecidos pela gente que eu tenho certeza que muitos de vocês têm esse problema na família, em alguma parte da família, em algum parente, como eu também tenho. Os problemas familiares são muito grandes e gera-se conflitos ali muitas vezes insustentáveis, por causa exclusivamente do uso do álcool. Agora vamos começar a falar um pouco mais do efeito do álcool especificamente no nosso corpo. O álcool ele afeta praticamente o corpo inteiro. Então aqui eu vou destacar alguns pontos alguns pontos principais, tá bom? Então ele tem um efeito muito forte no córtex pré-frontal, que é essa trecho aqui da frente do nosso cérebro, né, que está aqui atrás da testa. Então, esse trecho do nosso cérebro, ele é responsável por planejamento de estratégias, pensamentos abstratos, como, por exemplo, fazer um cálculo matemático, é um pensamento abstrato, fazer uma obra de arte é um pensamento abstrato. Ele também está relacionado com expressar a nossa personalidade, com as nossas ligações emocionais e também com as nossas funções motoras. Então, qualquer problema, qualquer interferência aqui no córtex pré-frontal pode afetar essas habilidades diretamente. Um outro ponto também bastante afetado pelo álcool no cérebro é o hipocampo. O hipocampo, essa estrutura em vermelho mais escuro aqui dentro do cérebro, e ele é responsável por consolidar a memória de longo prazo, que é tão importante no desenvolvimento intelectual, no aprendizado na escola, no aprendizado técnico e outras coisas. Também está relacionado com respostas emocionais, como nós respondemos de acordo com as nossas emoções, e também tomadas de decisões de forma mais lógica, de forma mais assertiva. Então, o uso de álcool vai prejudicar
toda essa habilidades relacionadas tanto ao hipocampo como ao córtex pré-frontal, entre outras partes do cérebro também que são afetadas drasticamente ao longo do tempo. Como eu disse no slide anterior, os efeitos do álcool são sentidos ao longo do tempo. Por isso, o alcoolismo é definido como uma doença de desenvolvimento lento. Nós vamos sentir mais seus efeitos ao longo do tempo, ao longo da idade, à medida que nós envelhecemos. Então, aqui nós destacamos alguns processos que o álcool produz no organismo. Então, ele faz com que a pessoa perca a fome à medida que bebe, então ela vai beber cada vez mais. O álcool tem uma tendência de consumir a glicose que está no corpo e por falta de glicose, essa pessoa pode entrar em coma, precisando tomar glicose, então, lá no hospital para se recuperar. A glicose é extremamente importante, é um açúcar para a produção de energia, é assim que nós produzimos energia e que nos mantemos vivos. Ele também pode produzir uma inflamação aguda no fígado, que vai se tornar uma cirrose no futuro ou até desenvolver um câncer. Ele tem a capacidade de atravessar a membrana cerebral que protege o cérebro de diversas substâncias químicas que correm no nosso corpo e o álcool tem essa capacidade de atravessar essa membrana, por isso os efeitos no cérebro são tão rápidos. E também ele diminui muito a vitamina B3 no organismo, é uma vitamina extremamente importante para a produção do hormônio masculino, a testosterona. Então o menino ou rapaz tem a tendência de se tornar perder a capacidade de ereção com o passar do tempo. Aumenta também a acidez, tanto do fígado quanto no sangue, gerando inflamações sistêmicas. Por isso que a pessoa fica bastante avermelhada, a pele avermelhada, porque todo o sangue dela está ácido e gera um processo de inflamação, que nós vimos lá no começo do ano, que toda inflamação gera a vermelhidão, o rubor, então a pessoa fica com a pele toda avermelhada, né? Principalmente o rosto. Como eu disse lá no comecinho, o álcool afeta praticamente o organismo como um todo. Nós vamos ver o efeito dele aqui agora em alguns neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São moléculas produzidas pelas células do cérebro e que fazem, então, ali o controle, modula a química do nosso organismo, não só do cérebro, mas de todo o nosso organismo. Então, a absorção do álcool, ela se dá 20% no estômago e 80% no intestino. Então, o estômago sofre bastante. Então, a pessoa tem uma tendência a ter aí gastrite, porque bebe muito, ou até câncer também no estômago. O pico de efeito ocorre entre 30 e 60 minutos, né, que é 1 hora. Isso daí depende bastante da pessoa, se ela se alimentou ou não. E para eliminar esse álcool que foi tomado do organismo, demora-se de 6 a 9 horas. E quem também tem a pretensão de emagrecer, o álcool não é uma boa substância, porque o carboidrato, que é o açúcar, por exemplo, o pãozinho, o arroz que nós comemos, tem 4 kcal por grama, enquanto o álcool tem 7. Então, ele está abaixo apenas da gordura, então ele é altamente calórico. Aqui tem alguns exemplos de neurotransmissores que modulam as funções do nosso cérebro e do nosso organismo, a dopamina, a serotonina. A dopamina está bastante relacionada com redução da ansiedade, melhorar o ânimo, e nós vamos ver que ela também é bastante afetada pelo álcool. Entre outros, nós vamos ver principalmente aqui a dopamina e o GABA. Então, aqui está uma síntese de como funciona esses principais processos, tá? Como eu disse, nós não vamos tratar de todos os efeitos do álcool no organismo, porque seria impossível numa aula. Então, quando a pessoa bebe, esse álcool ele é metabolizado no fígado. E lá no fígado ele é transformado o etanol, ele é transformado em uma outra substância altamente tóxica para o nosso organismo, o acetaldeído. Ele é que acidifica o sangue e também o fígado e também chega rapidamente no cérebro. Ele consegue atravessar aquela membrana do cérebro e deixar o cérebro com um ambiente mais ácido, o que traz aquela famosa ressaca depois, aquelas dores de cabeça, náuseas, enjoos.
tudo mais. Isso, ao longo do tempo, vai gerar uma inflamação dos tecidos, que a gente já viu, que vai gerar aquela pele avermelhada tão característica de uma pessoa que bebe frequentemente. O fígado vai gerar uma cirrose, ou seja, as células do fígado não vão conseguir mais se regenerar, vão ser substituídas por células de cicatrização e o fígado vai perder a função. E nós, seres humanos, não vivemos sem fígado. E o cérebro vai acontecer a ressaca, dores de cabeça e aqueles efeitos, principalmente no córtex pré-frontal e no hipotálamo e no hipocampo, prejudicando o desenvolvimento ali do cérebro, a aprendizagem e o estabelecimento da memória. Então, vamos ver como funciona com os neurotransmissores, que é uma molécula produzida pelas células do cérebro. Então, no cérebro, a bebida ativa o neurotransmissor dopamina em grande quantidade. Esse neurotransmissor, ele traz uma sensação muito grande de bem-estar, desinibição, alegria. Por isso que naquele primeiro momento, a pessoa fica muito alegre, começa a falar mais do que ela costuma falar, muitas pessoas ficam bastante agradáveis, né? Só que essa sensação agradável faz com que a pessoa tenha, então, uma tendência de continuar bebendo. E para sentir novamente essa sensação, a dopamina ela não é só ativada pelo álcool, ela é ativada também por outras drogas. E ela acaba gerando essa sensação de dopado. E isso leva ao vício porque o cérebro sente a necessidade, então, de sentir isso de novo. A dopamina, quando ela chega num ponto pico, num limite, que ela é muito produzida pelo cérebro, ela acaba ativando um outro neurotransmissor GABA. Esse neurotransmissor ele é responsável por diminuir a ansiedade, dar sono, tristeza, dar ali uma melancolia, quase uma depressão. Por isso que a pessoa, depois de um tempo bebendo, ela começa a sentir bastante sono, ela fica triste, começa a ficar melancólica, às vezes até muito chata, né? Aí ela vai entrar naquele processo de ressaca, de ficar sem a bebida durante um tempo, mas o cérebro vai querer sentir novamente a dopamina. Então, o que vai levar a pessoa a beber novamente e a acabar se viciando no álcool. Tá bom, então nós vimos os efeitos aqui, independentemente da pessoa ser adulta ou ser adolescente. Mas e com o adolescente? Tem alguma coisa especial? Tem. Então, quando o adolescente ele precisa tomar muito mais cuidado em beber álcool do que um adulto, porque o cérebro do adolescente ainda não terminou o seu desenvolvimento. Então, tem áreas que ainda estão sendo formadas. Além disso, toda aquela tempestade de hormônios tão específica dessa fase vai ficar prejudicada, vai se estabelecer de modo diferente do que um adolescente que não bebe, como eu disse para vocês. Então, o adolescente aí tem picos de hormônio, por isso está sempre naquele 8-80, sempre às vezes nervoso, ansioso, porque esses hormônios estão em desequilíbrio, isso é normal. Só que o álcool vai fazer com que isso piore. Um outro fator muito importante é que é nesse momento, nesse desenvolvimento do cérebro de criança, adolescente, para chegar a adulto, onde há uma maior pico de aprendizagem, onde você tem maior quantidade de informações que você precisa guardar da escola, de cursos, de profissões que vocês vão seguir na vida. Então, isso é muito importante que o seu cérebro termine o desenvolvimento de forma adequada. Senão, vocês vão ficar defasados, não vão conseguir acompanhar os outros adolescentes na vida adulta, porque vocês não vão ter as estruturas cerebrais, também do organismo, desenvolvida de forma adequada. O alcoolismo é uma doença bastante estudada. Existem muitos estudos terminados, outros em andamento sobre essa doença, porque ela é considerada uma doença. E já se sabe que muitos fatores ao longo do que acontece na nossa infância levam o adolescente, ao jovem, a começar a beber. Então, muitos adolescentes
crianças que são hiperativas têm uma tendência maior, ou aquela criança que não para quieta, que se mexe muito, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não consegue se concentrar, não tem foco. Traumas familiares, como a separação dos pais, isso é bem predominante. Então, adolescentes que vivem só com as mães têm uma tendência maior de serem alcoólatras. Então, brigas em família, eu tenho casos desses na minha família, sobrinhos, eu sei como é que é. Como pais separados, como eu já falei, é genética, né? Então, na minha família também ocorre esse fator genético. Nós temos diversos parentes alcoólatras e que parece que segue, né, ali a um curso onde outros também acabam se tornando alcoólatras, mesmo sem ter outros fatores de risco. Então, a genética parece ser um fator aí bastante importante. E a ansiedade, muito grande quando criança, pode também levar ao uso do álcool para tentar diminuir essa ansiedade e acabando levando ao vício. Além daqueles fatores de risco que nós vimos anteriormente, o adolescente em si, independente do ambiente que ele está, independente dos problemas, de ter problemas familiares ou não, ele tem características especiais que precisam ser trabalhadas para que não leve ao desenvolvimento aí de um vício, não só no álcool, mas como em outras drogas. O adolescente ele tem uma tendência à rebeldia, não a obedecer ordens, não a obedecer regras, isso é natural nessa idade. A propaganda hoje é muito voltada para essa idade, a propaganda na televisão, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, porque vocês estão assim, vocês são altamente sugestionáveis, né? Então é mais fácil eu sugestionar um adolescente do que um adulto. Então as propagandas são muito voltadas para os adolescentes, para os jovens. A bebida é de fácil obtenção. Como eu disse, apesar de ter uma lei, ela não é cumprida na prática. Muitos adolescentes, alguns têm uma tolerância alta, que é aquele fator genético, né? Vamos explicar melhor isso aqui. O que é uma tolerância alta? Tem adolescente que bebe um copo, meio copo de qualquer bebida alcoólica e se embriaga, já fica alto, né? Já começa a falar muito, a brincar, enquanto outros bebem um copo, 2, 3 e demoram muito para sentir os efeitos do álcool no organismo. Então, esta pessoa, ela não pode beber de maneira nenhuma, porque ela sempre vai ter uma tendência a beber muito mais e ela vai ter sempre uma tendência de acabar se viciando, porque ela tem uma tolerância genética muito alta, ela vai aguentar muito mais o álcool do que uma outra pessoa, por exemplo. Eu, por exemplo, não tenho tolerância alta, então um copinho, um cálice de vinho já me deixa tonta. Tem pessoas na minha família que têm a tolerância altíssima, bebem álcool bastante e os efeitos demoram para aparecer. Então, o adolescente também ele tem essa crença, que é característica dessa idade, de onipotência, que pode tudo e que nada vai acontecer com ele. Então, não existe, né, morte, não existe doença, não existe nada, porque nessa fase da vida, realmente, nós só pensamos muito, muitos pensamentos, muitas coisas que vêm e vão. Então, nós não pensamos que alguma coisa ruim pode nos acontecer, mas pode. Por isso que eu falei que o álcool e o trânsito e o automóvel é o fator que mais mata adolescente no nosso país. As amizades influenciam muito, muito mesmo. Então, eu nunca tive uma tolerância alta a álcool, mas muitas vezes quando saía com meus amigos eu acabava bebendo um pouco por causa das amizades, nem porque eu queria. Mas, um bebe, outro bebe, fica aquela coisa meio chata, só você não bebe, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não sermos levados pelos outros. E baixa escolaridade também é um fator que está ligado ao uso de álcool nessa idade. Todos os números que eu trouxe para vocês estatísticos, eu trouxe aqui, eu peguei de um artigo científico que foi desenvolvido por especialistas da área, um outro vídeo também de um médico, onde eu peguei alguns fatores aí, alguns termos técnicos para poder explicar para vocês de forma mais simples. Lá está explicado mais detalhado de como o álcool age nesses neurotransmissores. Eu não entrei profundamente, porque a aula se tornaria muito maçante e muito mais longa. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula ajude vocês
assim também como me ajudou a conhecer um pouco mais os efeitos do álcool na nossa vida.